E aí pessoas, tudo bem com vocês? Voltei aqui para mais um vídeo do IGTV e dessa vez para a gente falar de um tema que eu prometi para vocês, que é como trabalhar em um home office. Quais são as dicas que eu tenho para vocês? Então, simbora pro vídeo? Por que eu comecei a trabalhar em casa? Como assim, Bira? Por quê? Por quê? Vamos lá, gente, lá atrás eu tava trabalhando num emprego que eu não gostava muito, que eu não gostava dos meus chefes. E eu acabei sendo demitido, veja que coisa legal. E aí o que é que acontece? Eu cheguei em casa, chorei e disse, tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Então, eu já tinha uma camisaria com o Igor de Brito também, que era a UE. E aí a gente já sabia mais ou menos como fazer essa coisa em casa. E daí eu tive a ideia de por que não, ao invés de eu procurar um emprego em uma agência ou coisas do tipo, eu não abri o meu próprio escritório. Massa! Juntei o pessoal, conversei com todos os meus amigos e disse, vou fazer isso, quero ajuda todo mundo. Logo de cara, eu já ganhei um primeiro cliente que foi maravilhoso e que me ajudou muito nesse processo, porque com ele eu tive que aprender muitas coisas muito rápido, em como melhorar o meu tempo muito rápido. Quais foram as dificuldades que eu encontrei logo de cara trabalhando no home office? Primeiro, gente, que eu acho que a maioria de vocês trabalham no emprego fixo em algum lugar. Vocês saem de casa todo dia para trabalhar. E isso faz com que você faça algumas coisas que lhe levem para esse trabalho. Então, quando a gente trabalha em home office, a gente meio que corta isso. Então, a primeira dificuldade que eu tive para trabalhar em home office foi manter a minha produtividade. Manter o meu horário, manter a forma que eu trabalhava fora, porque de certa forma o meu último emprego eu trabalhei do mesmo jeito que eu trabalho dentro do meu escritório, entendeu? A primeira dificuldade de cara foi essa, foi como eu faço para me organizar, ser produtivo e conseguir dar demanda trabalhando só. Segunda dificuldade que vai vir aqui como uma dica no roteiro que eu fiz é o seguinte, quando você trabalha em home office, você trabalha em casa, óbvio, e aí em casa você meio que começa a ter um pouco de preguiça, você começa a desfocar do seu trabalho para olhar para outras coisas, tipo, a água acabou, o gás acabou, a luz acabou, precisa limpar o chão, enfim, você começa a ligar para tudo isso. E tudo isso faz com que você saia do seu foco de trabalho. Então, a minha primeira dificuldade foi essa, me desprender que eu estava em casa e começar a pensar como se eu estivesse trabalhando no externo, como se eu estivesse fora de casa. A segunda dificuldade foi em relação ao computador. Porque como eu trabalho com computador sempre meu trabalho precisa de um computador, eu tinha um notebook na época e eu ficava arrastando ele para dentro de casa. Então, o que era que eu fazia? Eu, às vezes, ia deitar na cama, assistir TV e trabalhar. Produtividade zero. Acabou minha produtividade. E a minha terceira dificuldade foi com horários, que eu não conseguia cumprir. Até hoje eu não consigo cumprir muito, sabe? Mas eu já dei uma melhorada gigante. Que, tipo, eu trabalhava até 2, 3 da manhã e no outro dia começava a trabalhar 10 da manhã. E aí isso fazia com que virasse uma bola de neve e eu nunca tivesse descansado. Eu sempre estava cansado. O que mudou de lá dos 3 anos atrás pra cá? A primeira coisa que mudou foi que eu me tornei uma pessoa mais responsável. Segunda coisa é que eu comecei a entender, trabalhar com metas dentro de casa. Eu comecei a dizer, eu tenho que fazer isso hoje. E tentar entregar tudo isso num tempo. Ao invés de ficar moscando dentro de casa e indo assistir TV, por exemplo. E a terceira coisa que mudou, que eu acho que é a mais importante, é que a maioria das pessoas que trabalham com home office, elas são donas do seu próprio negócio, elas são donas da sua empresa. E aí você tem que agir como empresário, não agir como um funcionário, que é muito, muito difícil. Por exemplo, nessa crise que a gente está passando, eu tenho todos os pesos, não de um funcionário que vai ser demitido, mas de um empresário que tem uma empresa que precisa arrecadar fundos para continuar se mantendo. No meu roteiro eu coloquei algumas dicas rápidas para vocês de como ser mais organizado e como conseguir lidar nessa quarentena, ou se você já está pensando em criar um home office, como conseguir lidar com ele, enfim, para a sua vida. Vamos lá, primeira dica, tenha um computador desktop. Por quê? Quando você tem um computador de mesa, você vai estar preso a um lugar. Então você não faz como eu lá no começo, que ficava rodando a casa inteira com o notebook. Isso me ajudou muito, foi tipo divisor de águas, de sair de um notebook e ir para um computador de mesa. E aí o que foi que eu fiz? Dei fim de cara ao notebook. Por quê? Porque senão eu ia fazer o seguinte, ia ter o computador de mesa e ia ficar rodando. Eu vim ter um notebook quase 2 anos depois, por conta de ter que ir pra reunião, fazer esse tipo de coisa. Mas aí eu já estava tão acostumado a trabalhar com computador de mesa, que hoje eu não consigo mais trabalhar com notebook. Enfim, não é mais minha praia. Segunda dica, não trabalhe no mesmo lugar que você dorme. Por quê, Bira? Por que eu não posso trabalhar dentro do meu quarto? Porque é o seguinte, uma coisa interfere a outra diretamente.
Se você tem um escritório dentro do seu quarto, ao invés de você dormir, de você relaxar, de você se deitar na sua caminha e dizer, momento de parar, toda vez que você olhar para o seu escritório, você vai lembrar que você tem uma demanda para fazer. Então você nunca vai conseguir relaxar de fato. Isso vai prejudicar o quê? Diretamente a sua produtividade. Porque você não vai dormir, vai pensar em trabalho, vai ficar cansado e vai continuar nesse processo. Se você quer trabalhar em home office, não faça isso dentro do seu quarto. Faça como eu, pegue sua sala, tire ela de sala de visita e transforme ela no escritório. Como se eu estivesse em um lugar fora de casa. Minha sala ela não tem nenhuma característica de sala de estar. Ela tem características de escritório. Terceira dica que muita gente fala, e eu comecei a concordar assim, muito: se arrume para trabalhar. É meio bobo isso, mas faz sentido, gente. Quando você coloca um tênis, uma calça em uma camisa, pelo menos no meu caso, isso fala com a minha cabecinha que eu tenho que sair de casa, que eu tô me arrumando para sair. Então meu cérebro ele desperta muito mais rápido. Todos os dias de manhã eu tento não ir pro escritório. Óbvio que às vezes acontece porque eu tô em casa, mas eu tento não ir pro escritório de pijama ou de samba canção, ou, enfim. Eu tento me arrumar para sentar aqui na minha cadeirinha e começar a trabalhar. Quarta dica que eu acho também muito legal é você organizar suas demandas, até no papelzinho mesmo escrito, que era uma coisa que eu não fazia. Mas organizar suas demandas no papelzinho do que você tem que fazer e até quando você tem que fazer. Se o cliente quer uma arte para amanhã, você não coloca ela para amanhã, você coloca ela hoje para o final do dia. Porque aí você tem um tempo, se acontecer alguma coisa, de finalizar ela. Então, hoje eu já faço essas listas mentais, eu já boto isso na minha cabeça. Mas no começo eu fazia muita listinha e muito post-it do que eu tinha que terminar, do que eu tinha que fazer para conseguir executar tudo e não perder o foco. Quinta dica é, pelo menos tente respeitar os horários. Por que eu tô dizendo tente? Porque você não vai conseguir. Mas você pode tentar. Que é, por exemplo, hoje como é a minha rotina. Eu acordo, coloco o café para fazer, escovo os dentes, tomo um banho, me arrumo, sento na minha mesa, olho o que eu tenho para fazer no dia, vou pegar o café, volto para minha mesa e começo a trabalhar. Isso eu faço de 8 a 9 horas da manhã. Até 9 horas da manhã eu tenho que estar sentado na minha mesa trabalhando. Então isso me ajuda a manter uma rotina, a não querer tipo, hoje eu vou acordar meio-dia. Não. Hoje eu acordo 8 horas da manhã, 7 e pouca da manhã, eu faço tudo isso e 9 horas eu tô trabalhando. Óbvio que como você trabalha em casa e é seu chefe, alguns dias você pega uma regalia, alguns dias você começa mais tarde, mas aí você sabe que isso vai refletir diretamente na sua demanda no outro dia. Então provavelmente no outro dia você vai trabalhar mais e por mais tempo. Então a última dica e muito importante é, se você não tem costume de deixar o telefone de lado enquanto trabalha, pega esse telefone, coloque em outro cômodo e crie uma conta nova só para trabalho. Porque aí você tira o seu celular de perto de você, como viciado, e você fica usando só o celular da empresa, pelo menos naquele período, até você se habituar. O meu celular, eu uso ele o tempo todo durante o trabalho. Só que meus amigos, minha família, enfim, todo mundo sabe que eu não respondo na hora, que eu não fico olhando tudo na hora. Porque hoje eu já me habituei, 3 anos depois eu consegui me habituar. Mas no começo não era assim, era uma coisa que me impressionava muito, que é olhar o Instagram, olhar o Facebook, olhar o WhatsApp e ficar olhando as coisas todas e depois ir pra internet, olhar o YouTube e aí quando você viu, passou 2 horas do seu tempo e você não fez nada. Eu espero que essas dicas básicas, rápidas e simples tenham ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostam desse conteúdo, vai lá, né, dá uma ajudinha, compartilha com a galera, manda pros amiguinhos, comenta aqui embaixo, enfim. Faz todo esse rolê que vocês já sabem. Então é isso, galera, por hoje é só. Tchau!